Irmãos e filhos caríssimos, eu não vou demorar muito na pregação, porque ainda teremos a procissão. Só queria lembrar umas coisas bem simples. Vejam, Jesus nos deu Maria por mãe. Não foi a gente que pegou na marra, não, Nossa Senhora. Se a senhora vai ser nossa mãe. Ninguém rouba a mãe dos outros. Foi nosso Senhor quem nola deu. Primeiro nos deu a Maria, depois deu Maria para a gente. Primeiro a gente é dela, depois ela é nossa. Primeiro ele disse: mulher, eis o teu filho. E quem é o filho? O discípulo que Jesus ama. Somos nós. E depois ele olhou para o discípulo que Jesus ama, olhou para nós e disse: eis a tua mãe. E a Escritura diz o que cada discípulo amado de Jesus deve fazer. Não é facultativo, é obrigado, está na Escritura. A partir daquela hora, a partir da hora em que Jesus deu sua mãe, o discípulo a levou para o que era seu, para a sua casa. Quem não leva Maria para a casa da sua vida, desobedece a Jesus. Desobedece a Jesus. Porque, meus queridos irmãos, Nossa Senhora nada mais vai fazer do que nos ensinar a caminhar com Jesus. Quando eu entrei aqui na igreja hoje, o bispo, quando entra na solenidade, a primeira coisa que ele deve fazer é saudar o dono da casa. É nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento. Mas depois, o bispo deve venerar a imagem do santo padroeiro. E eu fui diante da imagem de Nossa Senhora das Dores. Repare que o padre Sidney colocou a imagem meio torta. Ela não está aprumada assim para frente. Observaram? Ele botou torta. Não é por causa da gripe. Ele colocou torta para ela ficar de frente para vocês. Porque a posição dela não é de frente para vocês. Essa imagem foi feita para ficar ao lado de quem? Da cruz. Ela está olhando de lado. Para ela ficar olhando de frente, agora na novena, o padre teve que colocar meio torta. Porque ela aqui... Onde é o lugar dela, Padre Sidney? Pronto. Ela aqui, ela ficando de frente, ela está olhando para a cruz. Que lição bonita. Que lição bonita. Eu fiquei observando. Vejam, o coração chagado. Uma pessoa com um coração assim era para desabar na vida. Mas ela fica de pé. Onde encontrou força? Porque olha para Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Que lição. Que lição Nossa Senhora nos dá, meus irmãos? Como é bonito. Vejam, e vocês, nas dificuldades da vida, e eu sei das dificuldades de Maraial, eu sei. Tinha que ser Nossa Senhora das Dores, a padroeira de vocês. Tinha que ser. A mulher forte, a torre de Davi, aquela que não desaba, e que ensina vocês como enfrentar as espadas da vida. Assim, olhando Jesus. Olhando Jesus e participando da sua cruz para participar da sua ressurreição. Aquilo que eu dizia, se na cruz ela é Nossa Senhora das Dores, se com Jesus morto nos braços é Nossa Senhora da Piedade, se na solidão do sábado santo é Nossa Senhora da Soledade, tenham também certeza que na ressurreição ela é Nossa Senhora dos prazeres. Se sofrermos com Cristo, com Ele reinaremos. Se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Encontrem Nossa Senhora força para enfrentar as dificuldades da vida. Aprendam com ela a olhar Jesus, porque olhando o nosso Senhor,
vocês verão que são amados. Olhando nosso Senhor, vocês verão que tem valor. Olhando nosso Senhor, vocês descobrirão que mesmo nas coisas pequenas, Deus está aqui, Deus está com vocês. Era isso que eu queria lhes dizer nesta festa deste 2019. Olhar para ela. Esses olhos erguidos, que durante todo o ano na imagem, olha Jesus. E se une a Jesus. Unir-se a Jesus. Não larguem Jesus. Nas dificuldades, estejam com Jesus. Na luta do trabalho e por trabalho, segurem-se em Jesus. Nas dificuldades da vida de família, enfrentem com Jesus. Nas dificuldades da criação dos filhos, os jovens nas dificuldades do que vão fazer no futuro, olhem para Jesus e aprendam com Nossa Senhora, que cravando os olhos nele, em Cristo, vocês serão fortes, vocês têm valor. A gente tem valor de verdade, não é quando os outros dão valor a gente. A gente tem valor de verdade quando descobre que é filho de Deus, que é amado por Deus, que é precioso aos olhos de Deus. Acho que eu contei aqui já uma vez a história de um padre, que ele hoje, por coincidência, é padre aqui em Gravatá, na Canção Nova, o padre Aloísio. Eu gosto de contar a história dele, quando ele nem pensava ainda em vir aqui para Gravatá, que ele está só um tempo na Canção Nova de Gravatá, ele me contando a história dele. Padre Aloísio, o pai não queria saber de igreja, nunca pisou numa igreja. A mãe frequentava terreiro de macumba. Vejam que coisa. Mas a avó era católica. A avó era de missa todo domingo e levava o netinho. Levava o netinho para a missa. Mas Padre Aloísio, pobrezinho, ali a avó, uma mulherzinha simples. E ele pensava em ser, tinha assim aquela vontade de ser padre, mas nem tinha ousadia de pensar nisso. Quem era ele para ser padre? Não chegava nem junto do padre. E a avó, com cuidado, o colocou na catequese. E ele ali na catequese. E ele, no dia da primeira comunhão dele, terminou a catequese de primeira comunhão, no dia da primeira comunhão, ele disse sozinho a Nosso Senhor: meu Jesus, se eu pudesse ser padre, mas se eu não posso, me dê a graça de um dia pelo menos poder ajudar no altar. Veja, pelo menos ajudar no altar, como esses meninos. Pois bem, mas isso ele não disse para ninguém, guardou no coração dele. No dia da primeira comunhão, eles sentadinhos assim, aí o padre entrou antes da missa e olhou, aí viu aquele menininho pequenininho, negrinho assim, disse: venha cá você, hoje você vai ajudar a missa. No dia da sua primeira comunhão, só ele. Hoje ele é padre. E um bom padre. Essa história, o que eu acho lindo nessa história, é como o Nosso Senhor escutou a oração de uma criança, um menino, que lá junto da avó dele, com o coração puro, fez a oração, e Nosso Senhor escutou. Por isso, olha a Virgem Maria, ela olha Jesus, nos aperreios de vocês, coloque o coração diante de Jesus. Ele não disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, todos vós que estáis acabrunhados, debaixo do peso da vida, e eu vos darei descanso. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve,
eu sou manso e humilde de coração. Pois bem, aprendam isso com Nossa Senhora, para que as dores de vocês, as dores desta vida, se transformem em alegria. Que hoje, nessa missa, e depois na procissão, a gente coloque nossas esperanças, nossas dores, mas também nossa vontade de não nos separar de Jesus e de ser fiéis a Ele nessa vida, para estar com Ele nessa vida e por toda a eternidade. Amém.